Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, até o verso número 13. A palavra de Deus, ela diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque, quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Amém. Pai, muito obrigado pela tua palavra, pelo ensinamento que ela traz para nós. Ela é a guia, a direção que nós precisamos. Ela tem tudo que é necessário para nos ensinar a viver nesse mundo de acordo com a tua vontade e com os teus princípios. Por isso queremos aprender do Senhor essa manhã, mais uma vez, e abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo ministre sobre nós e nos dê direção. Para isso, Pai, eu também entrego a minha vida ao Senhor, pedindo graça e misericórdia e clamando pela unção do Teu Espírito, que ela esteja sobre mim, me dando poder para ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade e ela chegue a cada coração. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, a Bíblia, ela é o nosso manual, o manual de vida, o manual de instruções de Deus para todos nós que cremos no Senhor e que queremos viver de acordo com os princípios de Deus. E algo que a gente aprende ao longo da caminhada com o Senhor é que quando nós obedecemos, a gente tem uma vida melhor. Quando nós atentamos para a palavra de Deus e observamos os seus princípios e colocamos em prática, a gente certamente tem sucesso, a gente progride na vida. E porque ela é a grande instrução de Deus a respeito de todos os assuntos. Talvez alguém pense, pastor, mas a Bíblia tem resposta para tudo? Eu posso dizer para você, meu irmão, tem. Até assuntos que a Bíblia não menciona diretamente, você pode entendê-los através dos princípios da Bíblia que aqui estão ilustrados para nós. Então, Deus tem direção para todas as questões na nossa vida pessoal, para as nossas escolhas, para o nosso comportamento, né? Para as atitudes que a gente toma, tudo isso a gente encontra na palavra de Deus. E nesse texto, na sua carta aos Tessalonicenses, na sua segunda carta a esta igreja, Paulo está dando aqui algumas orientações à igreja. Como apóstolo, como alguém instruído por Deus para instruir a outros, ele está instruindo a igreja como deve ser o comportamento da igreja em relação a uma série de coisas. Assim, a maioria das cartas de Paulo se configuram como cartas de orientação, de doutrina, de ensinamento a respeito do comportamento, das reações que nós precisamos ter diante do mundo como igreja. E coisas que Paulo fala nesta carta e também em outras, a importância da nossa oração,
a importância do nosso comprometimento, a importância da palavra de Deus. Tudo isso é enfatizado por Paulo. E também a importância da perseverança e do trabalho de cada cristão, o trabalho na obra de Deus. E no versículo 13 que nós lemos aqui, o último que nós lemos, o apóstolo Paulo, depois de fazer um apanhado sobre diversos assuntos, ele diz: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E essa é uma recomendação muito importante de Paulo para todos nós, não se cansar de fazer o bem. E aí, quando eu escuto isso, eu penso, ora, será que fazer o bem cansa? Será que de alguma forma a gente pode ficar cansado de fazer coisas boas, ficar cansado de beneficiar alguém, ficar cansado de fazer alguma coisa bem feita? Porque fazer o bem tem diversos sentidos e quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que Deus deseja que a gente comece a fazer o bem, irmãos. Porque já foi o tempo que a gente fazia mal, né? Quantos de nós aqui fizemos mal? Tantas coisas na vida, ao longo do curso da vida, antes de conhecer Jesus, não é? Quantos de nós praticávamos o que era mal? Então, a vida cristã, de uma certa maneira, resumindo muito bem, é a vida de fazer o bem. Porque tudo que eu faço, primeiro, tem que fazer bem feito. A própria Bíblia diz que tudo que nós fizermos, temos que fazer em nome do Senhor Jesus. Ora, se uso o nome de Jesus, temos que fazer algo bem feito. Então, qualquer trabalho, qualquer coisa em que você se envolva na sua vida, você precisa ser um benfeitor. Alguém que faz alguma coisa boa, de qualidade, alguma coisa bem feita. Nós não podemos ser daqueles que fazem as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito, né, com desleixo. Quantos versículos bíblicos condenam, né, o desleixo, o relaxamento? Né? A Bíblia chega a dizer, lá em Jeremias 48:10, que é maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, de qualquer forma, de qualquer jeito. Então, de um aspecto geral, tudo que eu faço tem que ser bem feito. E eu tenho que fazer o bem através de todas as minhas ações. Se eu prego, se eu ensino, se eu limpo, se eu varro, o que eu fizer, eu preciso fazer bem feito. Você crê nisso? Esse é um conselho bíblico que Paulo aqui nos dá. E há várias maneiras de se fazer o bem, entre elas também a caridade. É fazer o bem ou não? Ajudar o necessitado, isso também se enquadra no que a Bíblia define como fazer o bem, ao enfermo que precisa de oração, de visitação, coisas que se resumem também ao nosso trabalho cristão. Ajudar o desanimado, isso também é fazer o bem? Certamente, tudo é fazer o bem quando é feito com sentido de dever, de responsabilidade e como quem faz ao Senhor, como a Bíblia recomenda. O que você fizer, faça como quem está fazendo para o Senhor. Paulo, naquele tempo, falava tanto ao escravo quanto ao livre nesses termos. Ele dizia, olha, se você é escravo, sirva direito. Se você é livre, também respeite aquele que trabalha para você. Ele coloca as coisas de uma forma em que todos nós temos uma responsabilidade de realizar as coisas de forma direito, né? De coisas bem feitas, e tudo então deve ser feito diante de Deus, com fé no Senhor, também porque a Bíblia diz que eu preciso fazer pela fé, o justo viverá pela fé, não é um versículo bíblico? Então tudo que eu faço deve ser feito com fé, deve ser bem feito, deve ser centrado em Cristo e deve ser feito com amor, com boa vontade, não de má vontade, deve ser feito de forma espontânea, grata, e esse deve ser o nosso comportamento em todos os aspectos daquilo que a gente pode entender como fazer o bem. E somente desta forma as nossas ações, talvez as mais simples e comuns, possam se tornar coisas santas. Coisas santas são coisas feitas pelos santos. Quem são os santos, irmãos? Somos nós. A Bíblia nos chama de santos, então santos fazem coisas santas. Amém? O que a gente faz é santo. Né? O que a gente faz é santo no sentido de que santo significa separado para Deus. Tudo que você fizer, seja na igreja ou fora dela, deve ser bem feito.
E deve ser feito com amor, e deve ser feito, mesmo que seja o trabalho mais simples, deve ser feito de forma eficiente. E deve ser bem feito na presença de Deus, porque é nessa presença que nós vivemos. Mas no meio disso tudo, a gente volta ao versículo 13, aonde Paulo dá esta palavra: não vos canseis de fazer o bem. E é essa reflexão que eu quero fazer contigo essa manhã. O que pode acontecer para a gente acabar se cansando de fazer o bem? Cansar de fazer uma coisa boa, cansar de fazer algo bem feito. E pensando sobre isso e refletindo em outros princípios bíblicos, eu cheguei a uma conclusão: só há uma razão para fazer o bem me cansar. É quando eu faço as coisas por mim mesmo. Quando eu faço as coisas pela minha cabeça. Quando eu faço as coisas, e essa é a desculpa que a maioria de nós dá para tudo, segundo o meu coração. Muitos de nós têm a mania de dizer: eu fiz porque eu senti no meu coração. Isso é uma desgraça. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Olha como é que eu estou ouvindo um coração corrupto, enganoso, então eu estou sendo enganado. Então, se eu me deixo mover só pelo coração, certamente eu serei enganado. E quanto mais enganado eu sou, mais cansado, decepcionado eu fico. Não é assim que acontece, irmão? Quando você se engana, você fica cansado, você fica chateado, você fica decepcionado. Então, aquilo que pode cansar a gente de fazer o bem é a gente não atentar para os critérios da palavra de Deus ao se fazer o bem. E isso é uma confusão, inclusive no mundo atual, inclusive até no sistema político que hoje governa o mundo, né? Você hoje praticamente tem uma guerra aí entre direita e esquerda, né? Entre conservadores e progressistas, e uma diferença bem fundamentada entre eles é que há um grupo que acha que ser de esquerda é uma coisa bacana, é uma coisa do bem. Direita é o mal, né? É calculista, direita é materialista, direita é capitalista, socialista é que é bom, porque a gente distribui recursos, a gente compartilha, a gente dá, não é? Então há um pensamento de que ser de esquerda é ser do bem. E muitas vezes o que acontece é que nós estamos desassociados dos princípios bíblicos para governar as nossas ações efetivas. E aqui Paulo fala de uma maneira bem simples, bem prática, que todo mundo é capaz de entender. Tem gente que pensa assim: ser cristão é ser bonzinho. Ser cristão é ser bom. Amém? Você é cristão? Você tem que ser bom. Você não pode ser ruim. Mas ser bonzinho é outra coisa. Numa palavra bem chula e simples, ser otário é outra coisa. E tem gente que pensa que cristão é tudo otário, né? Não tem, irmãos? Fala sério aí, né? É fácil enganar, porque a gente é só tocar no coração deles que eles se derretem todos. Porque muita gente age segundo o coração. E esse é o grande princípio para você ser enganado e daqui a pouco estar cansado de fazer o bem. Por isso que a Bíblia apresenta para nós, eu vou compartilhar contigo alguns versículos dessa manhã, são os critérios de Deus. Critérios são muito importantes. Como é que a gente escolhe as coisas? Se você não escolhe segundo critérios, você faz escolhas aleatórias, do nada, né? Dos sentimentos que podem povoar o teu coração, que são os mais diversos. Nosso coração é volúvel. Às vezes você gosta muito de uma coisa, outro dia já está detestando, né? Às vezes você ama uma coisa, daqui a pouco você já não gosta mais. Então a gente é muito assim, variável. E o critério não pode ser o meu gosto pessoal, não pode ser o meu coração. O critério tem que ser o critério de Deus. E Deus apresenta na palavra os critérios que eu tenho que adotar para ser bom em todas as áreas, em todas as circunstâncias, e fazer o bem de forma bem feita. Porque às vezes você faz o bem e isso não aproveita,
não se torna efetivo, não se torna eficaz na vida daquele que você, de alguma forma, imagina que, entre aspas, abençoou, porque você não obedeceu critérios bíblicos. Entre os critérios, eu quero te dar um texto aqui, em 1 Timóteo, está logo depois aí da 2ª aos Tessalonicenses, no capítulo 5. No capítulo 5, do verso 3 ao verso 10, diz assim: honra as viúvas, qualquer viúva. Não, as verdadeiramente viúvas. Eu, quando chegar no céu, vou perguntar para Paulo: Paulo, o que você quer dizer com verdadeiramente viúva, Paulo? É que o marido morreu, mas não morreu direito? O que é? Como é que é verdadeiramente viúva, né? Brincadeiras à parte, eu entendo muito bem o que Paulo quer dizer aqui. Ele diz: faça o bem às viúvas, mas qualquer viúva? Não. A verdadeiramente viúva. A verdadeiramente viúva é aquela que não tem recurso de outra fonte. É aquela que não tem amparo em outra fonte. Porque, segundo os princípios da época, a viúva, ela teria que ser honrada pela sua própria família, pelos irmãos de seu marido. Veja, ela teria que ser honrada pelos seus filhos. Então, há um critério estabelecido por Deus na palavra de como se cuida de viúvas. E aí Paulo diz assim, olha, honra as viúvas verdadeiramente viúvas, aquelas que não têm outra fonte de renda, aquelas que não têm outra possibilidade de auxílio, aquelas que não têm nenhum filho que possa cuidar dela, nenhum parente do seu marido, nenhuma pessoa que possa de alguma forma ampará-la. E ele continua, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Então o que Paulo diz a Timóteo, pastor da igreja, olha, você ajude as viúvas que realmente não têm ninguém. Se elas têm filho, eles que cuidem dela. Palavras minhas. Mas é o que está escrito. Eu só coloquei as minhas palavras mais claras. Mas é o que ele diz. Que eles aprendam que têm que cuidar dos seus pais. E não jogar para a igreja a responsabilidade de cuidar daquilo que eu deveria cuidar. Olha só como é que as coisas começam a se esclarecer. A verdadeiramente viúva, ela não tem ninguém, mas se ela tem filhos, se ela tem netos, quem é que tem que assisti-la em primeiro lugar? É a igreja? É o programa social do governo? Não! É a família que assiste em primeiro lugar. São os filhos, são os netos que assistem em primeiro lugar. O que é isso? Critérios. Paulo está ensinando a Timóteo, um jovem pastor, a adotar critérios, porque senão ele quer abraçar o mundo. Por isso que a maioria dos jovens são de esquerda. Porque eles acham que é bonzinho, que é muito bonito. Por isso que os jovens de esquerda são maravilhosos. Eles defendem as causas, mas chegam em casa, pedem dinheiro ao pai para ir no McDonald's. Defendem a fome, a acabar com tudo que é ruim no mundo, mas em casa não sabem arrumar o próprio quarto. Porque é uma coisa romântica. É um sentimento bonitinho de passarinhos verdes, como se o mundo fosse maravilhoso. Mas não é. E há critérios que a gente precisa adotar. Veja o que ele diz, isto é aceitável diante de Deus. Continua ele no verso 5, aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espere em Deus e persevere em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Critérios de Paulo são bons.
Já viu aqui? Aqui eu entendo que não basta só ser viúva abandonada. Ele aqui diz mais critérios. Ela pode até ser uma viúva sozinha, abandonada, que não tem ninguém, mas é fofoqueira, que se dane. Foi isso que ele falou aqui. Ela não tem ninguém para ajudar ela, não tem filho, não tem... Coitadinha dessa viúva. Mas ela não presta. Ela é encrenqueira. Ela não ajuda ninguém. Ela cria caso com todo mundo. Ela só cria problema. Que morra seca. Foi o que Paulo disse aqui. É a minha versão, tradução, pastor Maurício. Mas foi isso que eu li e foi isso que eu entendi. Não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos com 60 anos de idade. Tem critério. Ah, viuvinha de 45, 58. Não! Tem que ter 60 pelo menos. E além de ter 60, tem que ter bom testemunho, boas obras, criado filhos, tenha tido hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados e viveu na prática zelosa e de boa obra. Aí sim, a gente ajuda essa viúva. Percebe como o critério é importante para eu fazer alguma coisa? Não é só do coração. É importante. Eu dou apenas um adendo a essa palavra, que nem sempre você vai conseguir saber da vida de qualquer pessoa que venha te pedir uma ajuda. Você não tem como parar e deixa eu pesquisar aqui a sua vida. Às vezes a ajuda é emergencial. E às vezes você tem que abrir a mão e ajudar. E pode ser que você seja enganado, mas isso faz parte da vida, né? O diabo é um enganador, está aí para enganar todo mundo. Mas se eu sei, se eu tenho condição de saber, se eu posso pesquisar, eu não posso me levar pelo coração. Porque no final de tantas decepções, eu me tornarei uma pessoa cansada de fazer o bem. Esse é o problema que Paulo aborda aqui nesse texto. Exemplos ociosos acabam levando a gente à ociosidade. É por isso que o socialismo não dá certo. É só por isso. Se você percebe que fazendo ou não fazendo você ganha a mesma coisa, por que fazer? Se você percebe que trabalhando ou não trabalhando o dinheiro está garantido, por que trabalhar? Por que se empenhar? Por que se esforçar? Essa é a questão. No versículo 11, o apóstolo Paulo diz: pois de fato, estamos informados de que, entre vós, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Ele chama desordenado, vida desordenada, ele aqui define, ele já tinha falado disso antes, mas quando chega no verso 11, ele diz especificamente do que está falando. De quem não trabalha. Não é de quem não trabalha porque não encontra emprego, é quem não trabalha porque não quer. Tem diferença. Todo mundo é inteligente aqui? Não trabalha por quê? Porque não procura. Tem gente que diz, eu não trabalho, pastor, porque está difícil arrumar um emprego. Eu fico na minha casa esperando alguém bater na minha porta o dia todo, ninguém bate. Olha, eu mandei currículo para um monte de lugar, ninguém me liga. Meu irmão, isso não é procurar emprego. Quando a coisa está preta, a gente procura emprego, batendo na casa dos outros, batendo no bar, batendo no comércio, dizendo assim, eu posso varrer esse chão aqui? Isso é procurar emprego. Quando alguém precisa de dinheiro, é isso que a pessoa faz. Quando ela precisa de sustento, aí ela faz isso. Ela procura na área dela, não encontra, aí ela vai procurar qualquer coisa. Porque aonde eu colocar a minha mão, bendito será. Deus me abençoará, porque eu creio em Deus. Aí a pessoa procura qualquer coisa. Ela chega para você, você tem um bar, você tem um restaurante, você pode, eu queria comer aqui, eu posso lavar a sua louça, posso arrumar a sua cozinha, e aí você come. É assim que funciona. Mas o Paulo diz que o desordenado é aquele que simplesmente não trabalha porque não quer trabalhar. E aí a consequência é, antes de trabalhar, se intrometem na vida alheia. É aquela famosa
aquele famoso ditado que não está na Bíblia, mas pode ser exemplificado aqui. Cabeça vazia é a oficina do diabo. Não tem ocupação, então se ocupa de falar da vida dos outros. Deve ser o caso das viúvas que não são verdadeiramente viúvas, ou mesmo que sejam, não serão ajudadas porque são fofoqueiras. Cuidado. Você é fofoqueiro, você vai morrer de fome. Toma cuidado. Porque está escrito aqui, nós estamos lendo juntos, que a falta do trabalho, a ociosidade, faz eu me meter aonde não devo me meter. E o exemplo ocioso, ele contamina. Porque alguém vai olhar e vai dizer, poxa, o cara não trabalha e se dá bem. Por que eu trabalho e me dou mal? Né? E a gente começa a pensar. E se for pensar assim, no mundo de hoje, a gente está perdido, né? Já pensou, você que tem acompanhado as mídias aí, você já viu quanto é que um cara faz uma palhaçada qualquer no YouTube e fica rico? Você já viu isso? Aí você pensa assim, pô, eu trabalho, estudei, fiz isso, fiz curso, especialização, pós-graduação, para ganhar 5 mil no final do mês, tá? Ó, e o cara dá umas cambalhotas na internet, fica milionário. O mundo é assim, irmãos. Mas o exemplo ocioso, ele atrai as pessoas à ociosidade. Pessoas intrometidas, desordenadas, impedem os outros de fazer o que devem fazer. No verso 12, Paulo diz assim, a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. A recomendação de Paulo é simples, trabalhe. Trabalhe e coma o seu próprio pão. Para não cansar de fazer o bem, eu preciso olhar para esses critérios, porque perturbadores desanimam os que querem trabalhar. No verso 2, ele diz, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Paulo diz que a igreja pode ser atacada por pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Nós vivemos constantemente bombardeados de todos os lados, e até, de repente, dentro da própria igreja. Para não cansar de fazer o bem, eu preciso tomar uma atitude, usar os critérios de Deus e me afastar de certas pessoas. Isso parece tão esquisito, né? O pastor falando isso. Ora, mas Jesus não mandou a gente amar. Lá vem os comunistas de novo. Jesus não mandou a gente abraçar todo mundo. Jesus não mandou isso, não mandou aquilo. Mas Jesus também mandou a gente ter critérios. Jesus também mandou a gente ver com quem a gente anda. A Bíblia, que é escrita por Jesus, diz que há pessoas das quais eu devo me afastar. Me aproximar delas não é sinal de que eu sou um bom cristão. Há pessoas que eu tenho que me afastar. O próprio Senhor Jesus diz, não lancem as suas pérolas aos porcos. Então, há pessoas que você vai falar 1, 2 vezes Jesus, ela continua não querendo, você tem que se afastar dela. E é isso que a Bíblia diz para que você não seja contaminado. Verso 6. Nós vos ordenamos, ordem, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vos aparteis de todo irmão. É engraçado que ele chama de irmão, e não está entre aspas. Que ande desordenadamente. O que é andar desordenadamente? Não quer trabalhar. E não segundo a tradição que de nós recebestes. Se aparte, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Então, qual o conselho de Paulo? Eu preciso me afastar de certas pessoas que insistentemente apresentam o mesmo comportamento. Não querem trabalhar e querem fazer fofoca. Querem se intrometer na vida de quem trabalha. Não quer fazer nada, mas quer dar palpite em tudo. Minha posição, me afasto. Tranquilamente, silenciosamente, simplesmente me afasto dessas pessoas, para que eu não canse de fazer o bem. Tudo isso é para que no final eu não seja uma pessoa resmungona, reclamona,
de que se arrepende do bem que fez. E como é comum isso hoje em dia. Talvez cada um de nós aqui tenha um testemunho para dar. Pastor, eu ajudei tanto aquela pessoa. E no final, ela não olha nem para minha cara. No final, ela, quando me vê na rua, passa para o outro lado. Não vou nem perguntar para você levantar a mão, mas eu sei que tem um monte de gente aqui que deve ter um testemunho desse. Eu fiz tudo por aquela pessoa. Olha, ela estava na pindaíba, ela não tinha o que comer. Eu dava comida, eu dava tudo para ela. E hoje ela não olha nem na minha cara. Aí a pessoa fica cansada de fazer o bem. Eu não vou mais ajudar ninguém. Aí você começou o erro da sua vida. Não é porque você foi traído que você não vai mais amar. Não é porque você foi enganado que você não vai mais fazer o bem, como é dever, como eu disse no início dessa mensagem. É dever fazer o bem e fazer bem feito. Mas com critérios, para que eu não venha me decepcionar constantemente, como tem acontecido com muita gente. É a coisa mais comum do mundo, irmãos. Ainda mais nos momentos, nas crises que a gente passa no país, há uma crise acontecendo. Há pessoas que precisam de ajuda, mas há outras que são caras de pau. Ou não? Há outras que querem viver às tuas custas. Há outras que querem a tua ajuda para comprar a droga delas. Há outras que querem um prato de comida, mas para também viver da forma que desejam. Há aquelas que você ajuda e depois você vê a maldita rede social que entrega a todo mundo. Facebook e Instagram. Espera aí, mas ela estava numa pindaíba, eu ajudei ela. Aí você vê ela está fazendo cabelo com o pastor Paulo. Eu ajudei ela, está lá na cadeira do pastor Paulo, lá fazendo aquela escova, custa R$200, né, que você cobra, né? Aquela progressiva com formol, pá. Aí você, peraí, mas ela não está precisando, agora está lá desfilando, está num restaurante caro, está viajando para não sei para onde, está aqui, está ali, e aí? Aí eu canso. Você cansa? Aí a gente cansa. É claro que aí a gente cansa, não é? Mas a culpa não é da pessoa. A culpa é minha. Porque eu não tive critérios. Eu me deixei levar pelo meu enganoso coração corrupto. Eu me deixei enganar pela ideia errada que eu tinha do Evangelho, do bem, pela ideia errada que eu tinha de Jesus, de que ser cristão é ser bonzinho, a ponto de chegar a ser otário. Eu preciso lembrar. Os olhos do Senhor, a Bíblia diz, estão sobre toda a terra, contemplando maus e bons. Leia comigo, eu quero deixar contigo alguns versículos para a gente encerrar. Provérbios, capítulo 5, versículo número 21. Provérbios 5, 21, a Bíblia diz, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Deus não se deixa enganar. Deus conhece o nosso caminho. Mas a gente também não se pode deixar enganar. A gente tem que ter critérios. Também não defendo que a gente se torne cético e não queira mais ajudar ninguém. Não é isso que eu estou dizendo. Mas tenha critérios. Você pode até ser enganado algumas vezes, isso é normal. Mas aprenda com seus erros. Não se canse de fazer o bem. A mão do Senhor está estendida, vamos ler a Bíblia aqui no que diz ela em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, versículo número 21. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. A mão de Deus, eu creio, está na igreja, está conosco. Nós podemos ser instrumentos de Deus para ajudar, para abençoar pessoas. Há pessoas que precisam de ajuda emergencial. Que não dá para perguntar, não dá para saber. Você dá. E aí é com Deus. Entenda? Aí não é mais. Agora você se tornar uma vítima do seu próprio coração. Isso está errado. Você vai acabar se cansando de fazer o bem. E às vezes a pessoa quer ajuda, mas é grossa, é folgada, é abusada. Já teve essa experiência? Me falaram, eu não vi, que ontem aqui na festa da roça passou um cidadão. Alguém viu o cidadão?
com a bicicleta. A cidadão com a cara invocada. Chegou na mesa ali de doce, quero comer. Alguém me dá alguma coisa. Quero isso, quero aquilo. Eu não ouvi. Senão dizia, eu troco na tua bicicleta. O cidadão está com a bicicleta, não está precisando de ajuda. Não está precisando de comer de graça, tá? Ou não? Ou sou eu que sou muito grosso? Eu já dizia para ele, troco na bicicleta. E aí dão, e ele, não, mas isso aqui eu não gosto. Isso aqui. Espera aí. Tem uma coisa errada, entendeu? Para o mundo que eu quero descer, né? Tem alguma coisa acontecendo que não está certa, né, irmãos? A gente precisa usar os critérios de Deus. A gente precisa olhar para a Bíblia. Não é porque eu acho, não é pelo que o fulano acha, não é pelo que o meu professor me ensinou, é pelo que a Bíblia diz. Olha para a palavra de Deus, não se deixe enganar. João capítulo 5, vamos ler? João capítulo 5, verso 17. Eu gosto desse versículo, irmãos. João capítulo 5, verso 17. Jesus diz assim, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Olha, o Pai trabalha, Jesus trabalha. Tu não quer trabalhar? Ah, não. Vai levar uma bolacha. Fala sério. O Pai trabalha, Jesus trabalha, e eu não quero. Então, não coma. Como disse Paulo, quem não quer trabalhar, também não coma. E aí é o critério. Aí você está comendo um sanduíche. E aí aquele que não quer trabalhar chega para você, dá um pedacinho. Você diz, não. Não. Dou não. Termina de comer a tua comida e não dá. Ah, você é mau. Não sou mau, não. Estou obedecendo a Bíblia. O cara não quer trabalhar. Então ele não tem direito a comer. Direitos é o que todo mundo quer. Direitos é o que a esquerda quer dar para todo mundo. Mas não tem de onde tirar. Não é, irmãos? Então, sobram os deveres. Deveres para você, direitos para quem não quer trabalhar. É assim que funciona o mundo? É esse o mundo que você quer para você? Então, veja lá o que você vai fazer no dia 3 de outubro. Veja lá em quem você vai votar. Pense bastante a respeito disso. Jesus trabalha e diz: quem não quer trabalhar, não coma. Mas o seu trabalho, faça bem feito. O que você tiver que fazer, faça com amor. Se tiver que ajudar alguém, ajude de coração. Observe os critérios para não se cansar. Não se canse, não se sobrecarregue de decepções, de coisas que vão pesar em você. E daqui a pouco você vai ser alguém que diz assim: não quero, não confio em ninguém, todo mundo é safado, eu não ajudo ninguém. Não é isso que a Bíblia te ensina. Simplesmente te ensina a ter critérios. E um último versículo que eu quero deixar para você, em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo número 58. Uma grande palavra também do apóstolo Paulo de estímulo a todos nós que trabalhamos para o Senhor e trabalhamos de forma correta e que trabalhamos fazendo bem feito. 1 Coríntios 15, 58, Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é em vão o que você faz. Deus está com os olhos em cima de você e sabe tudo o que você faz e conhece tudo que está motivando o seu coração. Continue fazendo o que é bom, continue fazendo bem e fazendo bem feito, e Deus vai te honrar e vai te abençoar. Eu creio nisso, creia nisso também, e não se canse de fazer o bem. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que tire esse cansaço do nosso coração, tire a decepção, tire a mágoa, tire toda a frustração com uma traição, que Deus tire isso do nosso coração. Pai, tem misericórdia de nós, Jesus. Nos dá, Senhor, inteligência, nos dá sabedoria, nos dá atenção à Tua palavra, Pai. Nos dá atenção ao que diz o Espírito Santo. Se hoje ouvirmos a Tua voz, não endurecemos os nossos corações, Pai. Nos dá atentos ouvidos ao que o Senhor tem a dizer.
para que não venhamos a ser pessoas rancorosas, decepcionadas, magoadas. Pai, tira isso do nosso coração, Pai. Nos dá discernimento espiritual, que é a melhor coisa, para perceber aquilo que é necessário, para ser tocado pelo Senhor, para ouvir a Tua voz, quando o Senhor disser, abençoa alguém, e a gente poder fazer sem ter medo de errar. Abençoa, Pai, o Teu povo e tira de nós todo e qualquer cansaço de fazer o bem. Toda e qualquer decepção e mágoa, tira do nosso coração, meu Pai. Toda traição, que ela seja perdoada e não mais levada em conta, não mais pese na nossa mente, Senhor. É o que eu te peço, orando por mim e por cada irmão. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus. Amém.